O crítico literário Samuel Coleridge um dia disse: todo ser humano nasce platônico ou aristotélico. Como estamos nos ocupando de Aristóteles nas últimas semanas, nos convém, neste breve vídeo, abordar aqui alguns aspectos da metafísica aristotélica sob o ponto de vista do princípio de causalidade. Por exemplo, para Aristóteles, ele vai dizer que tudo o que há pode ser explicado por meio de 4 causas. Tomemos como exemplo, então, uma aliança de ouro, essa que aparece agora. Comecemos aqui analisando a primeira causa, a causa material de que é feita esta aliança. Nesse caso, de ouro bruto, que aqui não está nem tão muito bruto assim, mas de que é feita essa aliança é a causa material. Por outro lado, quem fez esta aliança? Ou seja, qual é a causa eficiente daquela aliança ali? Nesse caso, o ourives. Por outro lado, podemos nos perguntar qual é a causa final, para que serve, qual é a finalidade, qual é o telos, que significa fim. Muitos podem dizer casamento, por exemplo. Né? Por outro lado, qual é a causa formal que permite que nós olhemos para várias alianças diferentes e percebamos e chamemos de aliança? Qual é a causa formal que está sendo feito aqui? Por outro lado, mas ainda do ponto de vista do princípio de causalidade, Aristóteles, no livro Física e também no livro Metafísica, uma vez que para ele o universo é eterno, começa a explicar como se deu o início do movimento dos astros de um ponto de vista cosmológico. Ele vai dizer: tudo o que está em movimento deve ser movido por algo. Logo, se ele não tem em si mesmo a fonte do movimento, é evidente que é movido por algo diferente de si mesmo. A questão é que, para Aristóteles, essa série não pode continuar ao infinito, mas deve haver um primeiro movente, ou seja, um primeiro ser que move, mas que não é movido, uma causa incausada, um ato puro, um pensamento de pensamentos, que é imaterial, imutável e perfeito, um primeiro motor imóvel. Ele chama a isso de Deus, mas não um Deus criador, um Deus que é o primeiro motor imóvel. E para ele, então, agora nós temos um cosmos que é eterno, mas ele não entra na questão da criação. E assim, nós temos esta figura, essa divindade para Aristóteles, que não é exatamente a mesma divindade que São Tomás de Aquino, por exemplo, lendo Aristóteles, vai interpretar. Mas ele sim atribui a esse argumento, o argumento cosmológico, uma força incrível para justificar e para explicar a existência de Deus. Para ele, então, por meio do argumento cosmológico, ele encontra não só o Deus do primeiro motor imóvel, mas o Deus criador, que aí sim dará uma fundamentação teológica ao cristianismo. E diz Aristóteles: se além das coisas sensíveis não existisse nada, nem sequer haveria um princípio, nem ordem, nem geração, nem movimento dos céus, mas deveria haver um princípio do princípio, como se vê nas doutrinas dos teólogos e de todos os físicos. Dessa forma, encerro então com 2 conceitos dentro da perspectiva metafísica de Aristóteles.